seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de Geografia do 4º ano. Hoje nós vamos falar sobre a produção extrativista. Vamos ver qual é a habilidade que essa aula vai trabalhar. Identificar, descrever e discutir o processo de produção, transformação de matérias-primas, circulação e consumo de diferentes produtos provenientes das atividades econômicas. Então, é importante nós conhecermos as atividades econômicas que acontecem no nosso mundo, na nossa sociedade e entender como elas funcionam, como elas geram empregos, os impactos ambientais. Aqui a gente vai começar a falar pela produção extrativista. Quando nós falamos de matéria-prima, nós estamos falando dos materiais que são usados para produzir alguma coisa. Então, ali numa receita de bolo, você usa o nome de ingredientes para esses materiais. Quando a gente fala da indústria, a gente fala de matéria-prima, aquilo que é usado para se produzir outra coisa. Extrativismo é a atividade de extração ou coleta de recursos naturais para fins comerciais e industriais. Essa prática é realizada desde a pré-história, sendo de fundamental importância para a sobrevivência do homem. Então, quando a gente fala de extrativismo, nós estamos falando de tirar algo da natureza. Coletar um fruto que nasceu naturalmente ali em uma árvore, caçar, pescar, tirar coisas da terra. E essa produção, esse extrativismo, essa extração ou essa coleta vai servir para fins industriais ou comerciais. O que é que isso significa? Comercial, eu vou extrair para vender. Assim como eu extraí da natureza, eu vou vender daquela mesma forma. E industrial é quando eu transformo aquilo que eu coletei, aquilo que eu extraí da natureza, eu levo para a indústria, transformo em matéria-prima para transformar em outros produtos que serão usados pelo homem para fins bem diversos, tá? Desde a alimentação até a construção, tudo que a gente produz na nossa sociedade, tudo que a gente produz para facilitar, para melhorar o nosso modo de vida. O extrativismo foi a primeira atividade econômica realizada no Brasil, através da exploração do pau-brasil pelos colonizadores portugueses. Dessa árvore é extraído um pigmento avermelhado utilizado no tingimento dos tecidos. Então, lá no comecinho da nossa colonização, nós já praticávamos o extrativismo, retirando daqui, dessas terras, o pau-brasil. O que era o pau-brasil? Às vezes, os alunos fazem até uma confusão. Pau-brasil chama pau-brasil porque era uma árvore que tinha muita abundância no Brasil. Mas é o contrário, o país se chama Brasil por causa da árvore. E por que então que a árvore se chamava pau-brasil? Porque dela era extraído um pigmento, uma tinta vermelha. Vermelho como brasa, por isso pau-brasil, porque era vermelho como brasa, era bem vermelho. E nessa época em que a gente foi colonizado aqui, há centenas de anos, a gente tinha não existia ainda essa tecnologia de pigmentação que existe hoje. Hoje a gente consegue, com pigmentos e tintas, qualquer tom de cor que a gente precisar. Mas naquela época ainda era difícil encontrar isso. Então, foi muito valorizado o pau-brasil, porque dele eles conseguiam extrair um pigmento que tingia os tecidos de vermelho. Isso era vendido para nobres, Isso era comercializado entre nobres. Então, o pau-brasil foi a primeira atividade extrativista aqui no país. Por
Por que a gente chama de atividade extrativista? Porque não foi algo que foi plantado para ser colhido, é algo que estava na natureza, era nativo desse lugar e aí foi cortado e foi levado, foi usado com esse fim comercial, né, de vender para extrair o pigmento. Então, foi a primeira atividade extrativista que a gente registrou aqui na nossa terra. Essa imagem traz aqui um mapa, né, da exploração do pau-brasil. Na verdade, é um mapa bem artístico, não muito preciso quanto à forma, né, do litoral, do país, mas ali está mostrando o quê? Está mostrando os indígenas extraindo o pau-brasil. Ah, então quem fez a exploração do pau-brasil foi os indígenas? Não exatamente, mas eram eles que trabalhavam para extrair essa madeira. Eles, em troca de ferramentas, em troca de objetos, de coisas que eles não conheciam e que os europeus traziam da Europa, né, os navegantes traziam da Europa, os índios faziam esse trabalho de extração do pau-brasil para colocar, né, cortar e colocar nos navios para que eles fossem levados à Europa e lá comercializados. Aqui não existia ainda, né, um mercado para esse comércio, então era levado para a Europa de navio. Há 3 tipos de extrativismo: animal, mineral e vegetal. A gente então vai entender aqui que se existem 3 tipos, essa extração do pau-brasil vai se encaixar em um deles, no extrativismo vegetal. Afinal de contas, ele é uma árvore. Vamos ver o que significa cada um. O extrativismo animal é uma modalidade de extrativismo na qual ocorre a captura de animais, como a caça e a pesca, devendo obedecer a determinadas regras, período de reprodução dos peixes e peso. Então, veja só, o extrativismo animal é quando a gente tira da natureza espécies animais. Ele pode acontecer para a alimentação, para que a gente consuma carne desses animais, ou para tirar outros materiais também. Por exemplo, o óleo da baleia já foi usado para ser queimado. Também pode ser usado para fazer cosméticos, não só o óleo da baleia, mas outros produtos animais. Nós também podemos extrair, né, da natureza o couro dos animais. Há algum tempo atrás era permitido até que se extraísse o marfim. O marfim é tirado das presas dos elefantes e as pessoas faziam as teclas dos pianos, faziam joias de marfim. Então, a gente tira da natureza alguns animais para poder produzir coisas que a gente usa no nosso dia a dia e muito também para a nossa alimentação. Acontece que é importante você entender o seguinte: quando a gente fala de extrativismo animal, nós não estamos falando de criação de animal, nós não estamos falando de pecuária. Se eu tenho uma criação de peixes em tanques, onde eu vou colocar alevinos para reproduzirem, aqui é outra coisa. Se eu tenho gado na minha fazenda, eu crio gado, eu crio porcos para tirar ali, né, a carne ou para tirar o leite, isso é pecuária. O que é extrativismo animal, então? É quando eu pesco lá no mar, é quando eu pesco lá no rio, é quando eu caço, é quando eu vou, por exemplo, tirar ali o caranguejo dos mangues, né? Aqui a gente tem até uma imagem disso. E a gente leu aqui agora que isso deve obedecer a algumas regras de idade e de peso, por exemplo, dos peixes, a época em que isso pode acontecer. Por quê? Se eu estou tirando esse animal da natureza, eu preciso dar o tempo
dele se tornar adulto, atingir determinado peso e se reproduzir. Senão, a gente causa a extinção desse animal. Então, é importante que a gente siga algumas regras para isso. Existe uma época do ano em que os peixes sobem o rio para se reproduzir. Se nós pescamos, nós impedimos eles de se reproduzirem e a gente acaba com a espécie. Então, é importante obedecer essas regras. Existem leis que determinam a época que a gente pode pescar, a época que se pode caçar, o peso mínimo dos animais que podem ser retirados da natureza, porque esse peso tem a ver com a idade dele, né, com o desenvolvimento dele. Então, isso é necessário para que na natureza esse animal não se extinga. Para não se extinguir esse animal na natureza, desculpa. E para que o próprio homem que vive desse extrativismo não sofra com a escassez desse recurso natural, que no caso é o animal, no futuro, quando acontecer uma redução, né, dos indivíduos na natureza. O extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo, como ouro, manganês, diamante, bauxita, minério de ferro, água mineral, petróleo, cobre, cobalto, urânio, prata, entre tantos outros. Então, quando nós falamos em metais, que são feitos para produzir carros, eletrodomésticos, quando nós falamos de minerais específicos que são usados em componentes eletrônicos, como as placas de computador, como os componentes do seu celular ou de um tablet. Quando nós falamos em pedras preciosas ou mesmo pedras mais comuns que são usadas na construção, nós estamos falando de extrativismo mineral. É aquilo que é tirado da terra. Minas Gerais, o nosso estado Minas Gerais, ele tem uma grande produção extrativista mineral. Não é à toa que o nome é Minas Gerais. A atividade de mineração aqui é muito, muito intensa. Não só de ouro e pedras preciosas, como foi, né, lá no início lá na nossa colonização, não bem no iniciozinho, como foi o pau-brasil, um pouco depois, mas não só essa mineração, como a mineração de outros recursos também. A atividade extrativista do minério, ela pode ser extremamente danosa à nossa natureza, porque para se extrair os minerais do solo, nós precisamos escavar, nós precisamos desmatar, e ali a gente tem uma imagem que mostra, né, a olhos nus o impacto ambiental da atividade mineradora. É uma atividade importante, mas que traz prejuízos ao meio ambiente. A gente tem também alguns casos conhecidos de acidentes, né? Acidentes, desastres ambientais causados pela atividade de mineração. No entanto, ela ainda é necessária para que a gente consiga manter o modo de vida que nós temos hoje, com toda a tecnologia que a gente usa, com toda a necessidade de transporte e comunicação que a gente tem, além da construção também, né, que a gente sempre tem uma demanda de materiais. O extrativismo vegetal consiste na retirada de recursos de origem vegetal. No Brasil, em especial na região norte, é muito comum o extrativismo de madeiras, castanhas, açaí e látex, que é a seiva extraída da seringueira, muito utilizado para a fabricação de borracha. O extrativismo vegetal visa atender as indústrias de cosméticos, móveis e também fornece alimentos como castanha, palmito e açaí. Então aqui a gente está falando da retirada de vegetais, né? Por isso extrativismo vegetal, de vegetais da natureza.
Quando nós falamos no extrativismo vegetal, nós não estamos falando na plantação de café, na plantação de milho, na plantação de cana, na plantação de soja. Isso é agricultura. Eu planto para poder colher. Quando nós falamos em extrativismo, nós estamos tirando o recurso da natureza. Então, nós falamos dos palmitos, das castanhas, que são nativos de determinada região e que vai haver uma coleta deles, né? Uma coisa muito comum que a gente assim consome bastante aqui é, por exemplo, o açaí. O creme do açaí é feito de uma frutinha que pode vir do extrativismo vegetal, né? A coleta do açaí pode acontecer pelo extrativismo vegetal. Vai acontecer muitas vezes. Aqui, essa imagem está mostrando a coleta do látex. O látex vem da seringueira. O seringueiro, né, que é a pessoa que vai fazer essa extração, vai fazer riscos na madeira, no tronco da árvore, para que a seiva saia. E essa seiva da árvore é que vai ser industrializada para virar a borracha, né? Então, a borracha é feita a partir do látex da seringueira. E nós temos também a exploração da madeira. A exploração da madeira também vai ser extrativismo vegetal. Não aquela madeira que é plantada para ser colhida, né, arrancada depois, mas a madeira que existe ali na natureza, a madeira florestal mesmo. Essa madeira, essa atividade, ela tem um impacto ambiental? Claro que tem. Ela tem um impacto ambiental porque se você está cortando madeira de áreas florestais, você tem um desmatamento acontecendo, né? Então, essas atividades também são regulamentadas por lei e precisam ser respeitadas para que a gente não perca a área de floresta. A floresta, ela é muito importante na manutenção do nosso clima, na manutenção das nossas chuvas, na umidade do ar, na saúde do planeta, né, do ambiente. Então, essas atividades também precisam ser regulamentadas. Na aula de hoje, nós aprendemos o que é extrativismo. Nós entendemos que extrativismo é quando nós retiramos, extraímos da natureza, aí você pode usar essa palavra para se lembrar, é uma extração. Extraímos, coletamos da natureza os recursos naturais que serão usados na indústria ou no comércio. Algumas coisas vão ser vendidas da mesma maneira que são retiradas, aí a gente diz que é comércio, e outras serão industrializadas, então elas serão matéria-prima para a produção de outros produtos, de outras mercadorias. Entendemos que existem 3 tipos de atividade extrativista: o extrativismo mineral, vegetal e animal. Então, o extrativismo animal é a caça e a pesca. O extrativismo vegetal é a produção de madeira, a coleta do açaí, do palmito, o látex da seringueira, né? E o mineral é aquilo que a gente tira do solo, os minérios, os metais, as pedras. E pensamos sobre os impactos ambientais dessa atividade. Se nós tiramos algo da natureza, isso tem um impacto ambiental. Então, existem leis para regulamentar essa extração e diminuir, reduzir os danos. Eu espero que você tenha aprendido muito sobre a atividade extrativista nessa aula. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!